Olá, queridos amigos, então estamos iniciando hoje o nosso encontro e vamos falar a respeito da generosidade. Como pano de fundo principal, vamos utilizar essa obra, Os Prazeres da Alma do Espírito Hamed, pela psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. Mas, para começar, eu queria primeiramente ler o que Joana de Ângeles fala a respeito da generosidade na obra Plenitude. Olha que interessante que ela diz. Costuma-se afirmar que aquele que não abre a mão mantém fechado o coração. E com fundamento, porquanto a generosidade tem início no sentimento que ama e deseja ajudar, a fim de concretizar-se na ação que socorre. Eu tenho que dizer para vocês que uma vez eu fiz uma brincadeira. Eu trabalhava num lugar em que haviam muitas pessoas, e duas delas lá eram tidas como mão fechada. Toda vez que a gente propunha um encontro, alguma coisa, elas sempre diziam: não posso, eu não tenho dinheiro, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando como que eu ia resolver isso. E aí elas ficaram, as mesas de trabalho dela, uma era ali, a outra era aqui. Aí um dia eu tive uma ideia. Eu cheguei lá no trabalho cedo e sobre a mesa de uma delas eu botei uma peteca. Opa, tudo bem. Eu botei uma peteca em cima da mesa. E aí o pessoal foi chegando e todo mundo olhava para a peteca e ninguém sabia do que se tratava. Finalmente chegou a dona da mesa e a pessoa do lado. E ela falou: quem botou essa peteca aí? Eu falei: eu. Ela falou: por quê? Eu falei: não, eu quero que você jogue aqui com o seu colega aqui do lado, porque ninguém consegue jogar peteca com a mão fechada. Então pode ser que jogando peteca vocês aprendam a abrir a mão. Entendeu? Então Então a Joana diz, que o ato essa simbologia da mão fechada significa trancar a emoção, trancar o coração, E depois ela diz assim, olha que interessante. Abrir a mão é o gesto de deixar verter do coração ao mundo exterior o fluxo generoso em forma de doação, a fim de alcançar no futuro as grandiosas formas de abnegação. A generosidade, portanto, doa de início coisas, objetos e utensílios, roupas e alimentos, agasalhos e teto, para depois brindar sentimentos, aprimorando a arte de servir até poder doar-se. Então ela mostra que a ajuda material muitas vezes é necessária, mas é a mais fácil. É aquilo que a gente pega, põe a mão no bolso, está sobrando, a gente dá e resolve a questão. Entretanto, às vezes doar o nosso tempo, doar o nosso colo, o nosso ombro, a nossa atenção, o nosso ouvido, é mais complicado. Então, Kátia chegou aqui, está conosco. Eu vou pedir, Kátia, para você, por favor, passar o próximo slide. Tá. Só para a gente qualificar a questão dentro do dicionário, o dicionário diz que generoso é quem gosta de dar ou pródigo. Ser pródigo já é complicado, porque se dá em excesso. Tudo que a gente dá em excesso lá na frente faz falta. É falta de equilíbrio. Que perdoa com facilidade. A pessoa é generosa porque perdoa com facilidade. Também ser generoso é ser nobre, leal, valente. Que revela generosidade, nobreza, liberalidade. E generosidade, que é o nosso tema, é a qualidade de quem é generoso, ou uma ação ou uma atitude generosa. Você pode passar então? Vamos ver aqui o que o Hamed traz para nós. Tudo bem?
Para você que agora chegou, nós vamos falar principalmente sobre essa obra, Os Prazeres da Alma, do Espírito Hamed. Então, ele diz assim, olha, de início, a generosidade não consiste em doar de forma abundante e descontrolada, mas como e quando doar adequadamente. A gente sabe fazer isso? Doar adequadamente, doar da forma certa, no tempo certo. Complicado, é um exercício, viu? Não é dar tudo de todas as formas, né? De forma descontrolada, mas como e quando. Às vezes a ajuda vem na hora errada, vem no momento errado, vem do modo errado, no volume, na quantidade errada. Às vezes muito, às vezes pouco. Então tem uma arte. Ele diz que para ser generoso tem toda uma sabedoria por trás, toda uma arte. Posso passar? Por favor. Então, olha só. A criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem se ver obrigada a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Olha só que interessante. Quando eu adentrei na doutrina espírita, lá na nossa casa espírita Eurípides Bassanufo, no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, nós tínhamos muitas oportunidades de trabalho. E a gente visitava uma série de instituições. E eu logo fui orientado pelos dirigentes lá, assim, você vai a um hospital ajudar uma determinada pessoa. Você não vai ao hospital para ficar doente. A doença é da pessoa. É aquele momento dela, que ela está naquele processo. Você vai lá doar carinho, atenção, ânimo, alegria, uma palavra de estímulo. Mas a doença é dela. Não volte para sua casa doente. A doença não é sua. Então ele diz, a criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem se ver obrigado a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Outra coisa, às vezes uma pessoa da nossa família, um amigo, é uma pessoa que, apesar de muito amada, de muito querida, muito amiga, é uma pessoa descontrolada, imprevidente, às vezes pródiga, ou quer colocar, quer com os seus braços abarcar o mundo, quando às vezes não tem os meios, os recursos para fazer isso, e em dado momento, às vezes até nas questões financeiras, ela se perde. E aí ela chega para nós e diz, olha, eu preciso que você me ajude. Como que às vezes você vai retirar recursos que você precisa para se alimentar, para o seu dia a dia básico, porque aquela pessoa foi imprevidente. Então ele diz, olha, a gente não tem que tomar para si infortúnios que não nos pertencem. Essa não é a forma de ajudar uma pessoa que é desequilibrada. Às vezes ela tem que passar pelo desequilíbrio e sofrer a dificuldade do desequilíbrio para ela, às vezes, aprender a ter melhor administração das coisas. E ela quer simplesmente chegar e jogar nas nossas costas. E muitas vezes a gente tende a fazer isso. Então o que ele diz aqui, o Espírito Hamed? Que a criatura generosa socorre os sofredores sem emaranhar-se na sua problemática emocional. Por quê? Porque aquela pessoa tem um atrito com outra pessoa, mas eu não vou entrar em atrito com outra pessoa porque ela tem atrito com outra pessoa. Procura ser condescendente com as aflições alheias, mas não se envolve nelas. Ou melhor, não tenta carregar a cruz do mundo nas atividades que visam agrandar as dores terrenas. Então, fica claro o seguinte, ser generoso não é pegar o problema do outro para nós. Principalmente quando o outro, tudo bem? Quando o outro pegou o problema de forma equivocada. Ele gerou um problema por um desequilíbrio dele e ele tenta, muitas vezes, até porque nós somos fáceis,
né? A pessoa vem, traz o problema e a gente aceita. E ela traz outra vez, a gente aceita. Ela traz outra, depois ela acha que é nossa obrigação pegar os problemas dela e resolver. Então, fica claro, tá? Que o que ele está colocando aqui, que tem toda uma questão psicológica, emocional, de como a gente tratar certas situações que são apresentadas para nós, por amigos, parentes, e que, de repente, a gente tem uma outra sabedoria para ser aprendida aí. O generoso não vive dilemas, pois aprendeu que não é necessário sofrer como um mártir, mas somente ser solidário e estar disposto a cooperar com as pessoas e apoiá-las sempre em tudo que estiver ao alcance, olha só, de suas possibilidades físicas e psicológicas. Então eu vou tentar ajudar ela e vou ficar totalmente desavado. Não vai funcionar. Não vai funcionar. O que a gente vê hoje, muitas vezes, um casal, ou então uma pessoa, arranja um filho, simplesmente arranja um filho. De uma forma assim, não tem um vínculo com a outra pessoa, não tem um vínculo emocional, um vínculo familiar com a pessoa, arranja um filho. Aí, de repente, está grávida. Aí depois pega o filho e passa para a mãe, para o pai, para os avós, às vezes bem idosos, sem grandes recursos, sem condições até físicas, criar uma criança. Ter uma criança pequena é uma coisa complicada. Criança pequena dá trabalho, cansa fisicamente. E aí a gente tem hoje aqui milhares de avós bancando pais, mães, de pessoas que simplesmente não souberam lidar com a questão da sexualidade, da maternidade, da paternidade, e jogam nas costas de avós, né, do pai, da mãe, etc. e tal, um peso que às vezes a pessoa pega, mas é complicado, né? Para auxiliar, não precisamos passar todo o tempo obcecados por pessoas de quem gostamos, ou pensando de modo compulsivo na melhor maneira de ajudá-los. Há criaturas tão absorvidas nos problemas alheios que não lhes sobra tempo para perceber e solucionar os seus. Porque isso aqui é uma espécie de fuga. Tem gente que cuida do problema dos outros para não enfrentar os seus próprios problemas. Então você pega para você atividades que na verdade não são suas, responsabilidades que não são suas, que na verdade as suas você não quer. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A pessoa às vezes tem uma situação em casa, com filhos, etc. A quem ele tem compromisso ali. Ele vai, trabalha, arranja trabalho o tempo todo. Por quê? Porque ele não quer chegar em casa. Porque ele não quer resolver aquilo dentro de casa. Então, ele vai pegar outras coisas, as mais variadas, para não ter que lidar com aquilo. É assim que funciona. Vamos lá. Outras há que se tornam incapazes de viver a própria vida, sentindo-se responsáveis por todos os conflitos de parentes e amigos, não permitindo que eles se responsabilizem por seus atos. Aqui, ó, o que ele diz aqui? Ó? A pessoa, né, carrega o fardo dos outros, não lhes dando a oportunidade de aprender por si mesmos a resolver as próprias dificuldades existenciais. O que ele está dizendo aqui? Isso é uma sabotagem que a gente faz com os outros, com um filho, com um amigo, uma amiga, etc. e tal. A gente tenta livrar a pessoa, mas ela não cresce, ela não aprende, ela nunca se torna independente, que a gente gosta que ela seja dependente de nós, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, a gente faz isso, né? Ou seja, a gente não dá a oportunidade da pessoa aprender por si mesma, nem compreender com o decorrer do tempo a prática dessas experiências lhes proporcionaria viver com mais segurança e autonomia. Ou seja, às vezes a gente tem que deixar o filho quebrar a cara, para ele vivenciar dificuldades, para ele entender que aquela não é uma boa opção. Quando eu digo filho, pode ser qualquer pessoa muito próxima, querida, né?
E às vezes a gente tenta poupar, mas a pessoa não aprende, porque a gente está sempre ali. Uma das ferramentas básicas que nós podemos utilizar em benefício das pessoas é manter certa distância psíquica dela. O que significa isso? Às vezes a distância psíquica também precisa ser física. Precisa ser física. Por quê? Porque enquanto nós estamos ali, a tendência é ela entregar para a gente o problema, ela transferir. E criou-se um hábito, um círculo vicioso de transferência de responsabilidade. A pessoa se mantém naquela situação imatura, infantil. Então, quando a gente cria uma distância psíquica, às vezes, nos países, na Europa, nos Estados Unidos, é comum um cara com 18 anos, ele vai. Os pais falam, já fizemos por você o que tinha que fazer, agora você cuida da sua vida, você tem que ser responsável por você tem que se tornar autossuficiente, financeiramente autossuficiente. Nós somos latinos, se bobear, a gente quer os filhos dentro de casa até os 78 anos. Todo mundo lá dentro de casa, etc., naquele negócio. Não é assim. Então, às vezes, para ter uma distância psíquica, é preciso também haver uma distância física. Por favor. Hoje a gente vê o seguinte, quantas pessoas agem de forma irresponsável, mas querem a comidinha da mamãe, do papai, o dinheirinho para sair, para passear, para ir numa festa, né? A pessoa acha que pode ter vida sexual independente, mas não tem contas a prestar porque tem um belo quarto, banheiro, casa, comida, roupa lavada, tudo dentro de casa. Aos 42 anos. O cara acha que o pai e a mãe são obrigados a fornecer aquilo, e daqui a pouco ele tem filhos, e bota lá, e a coisa vai aumentando. Então, muitas vezes, o benefício é manter certa distância física. Isso não quer dizer que quando a gente se distancia emocionalmente, que a gente deixou de se importar com elas, ou de amá-las, mas de abandonarmos a angústia de viver envolvimentos neuróticos, na ânsia de tudo resolver, decidir, compreender. Isso tem um peso muito grande. Depois as pessoas chegam aqui e conversam com a gente e dizem assim, poxa, eu estou com 70 anos, a minha vida foi horrível, porque ela foi permissiva, porque ela não estabeleceu esses limites. Ela fez isso primeiro com a mãe, com o pai, depois ela casou com o marido, com os filhos, e ela envelhece e chega ao final da vida num processo de frustração enorme, porque nunca foi capaz de criar esses espaços para ser, porque na verdade qual é a nossa responsabilidade? É cada um cuidar de si. Ela não é responsável, a Kátia, pela minha felicidade. Eu sou responsável pela minha felicidade. E ela é responsável pela dela. Ela pega a felicidade dela, compartilha comigo, eu pego a minha e compartilho com ela. E nós nos sentimos felizes. Agora, a gente achar que vai pegar a nossa felicidade e transferir para as costas, para os ombros de alguém, isso é um peso muito grande. Eu ter que, o dia todo dia, minha vida inteira, fazê-la feliz. Porque, com certeza, eu serei infeliz. Não por egoísmo, mas porque cada pessoa é uma individualidade, que tem sonhos, vontades e coisas. A gente faz a maior parte das coisas em comum, mas tem coisas que são dela. E que ela não precisa da minha presença, nem da minha influência. E tem coisas que são minhas, das quais eu tenho liberdade e ela também, com respeito, obviamente. Desligar-se ou distanciar-se não é recusar ajuda afetuosa, nem viver uma aceitação passiva e resignada, mas evitar relacionamentos desgastantes e perturbadores. Se você na sua família, no seu ambiente, tem uma pessoa que há 12 anos, há 14 anos, há 23 anos, há 30 anos, toda vez que você encontrou com ela, ela arranjou um problema ou uma confusão.
Aí você olha, quem é essa pessoa? Pode ser a sua irmã, pode ser o seu irmão, pode ser o seu primo, pode ser o seu filho, pode ser a sua filha, pode ser a sua mãe e seu pai. Toda vez que vocês estão juntos, tem relacionamento desgastante e perturbador. No final você está arrasado. Ele também, ou aquela pessoa também. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, mas eu te amo. Eu gosto de você. A pessoa diz isso, eu te amo, eu gosto de você. Só que, infelizmente, quando nós estamos juntos, a coisa não sai legal. Não fica bem. Então, às vezes, a gente tem que se distanciar. Desligar, eu te amo, mas você fica lá, eu fico aqui, você tem seu espaço, sua maneira de ser, eu tenho a minha. Para ver se a pressão baixa, porque às vezes é insuportável. É deixarmos de nos alimentar de sentimentos e emoções desvairados e de relações patológicas. O que é relação patológica? Patológica é de sangue. Relações patológicas que nos desviam de problemas prioritários para resolver. Então, tem horas que a gente tem que se afastar. Cada ser humano é responsável por si mesmo. Por isso, precisamos perceber os problemas que não são nossos, cuja solução não nos pertence. A ansiedade e a preocupação não ajudam em nada. Então, a gente precisa sempre, quando for chamado a uma situação, avaliar se aquilo é nosso. E existe uma palavra linda que a gente tem grande dificuldade de falar, sabe qual é? Não. Não. Desta vez eu não posso lhe ajudar. Não, hoje eu não posso ir aí. Não, agora eu estou trabalhando. Eu não vou poder te atender agora. Não, desta vez eu não tenho recurso para lhe emprestar. A gente precisa aprender a dizer não. Não precisa dizer não com rispidez, com grosseria, com palavras. É simplesmente assim, não. É difícil isso. Falar não é um aprendizado. Eu mesmo ainda tenho grande dificuldade de fazer isso e muitas vezes falo e faço de forma inadequada. A gente precisa aprender isso aqui, você criou esse problema? É um problema em si. E, infelizmente, não tenho possibilidade, neste momento, de lhe ajudar. E devolve para a pessoa aquilo que ela quer botar nas nossas costas. Porque a gente, porque você está sendo egoísta. Eu não estou sendo egoísta. Você é quem está sendo egoísta de pegar o seu problema, que você equivocadamente gerou, e tentar jogar para cima dele. Isso é que é egoísmo. E a pessoa faz todo um jogo psicológico com o outro. E a gente faz com os outros também. Isso é mútuo. Esse distanciamento psíquico pode ser a solução benéfica que tanto buscamos. No entanto, nem sempre nos é fácil utilizar a boa vontade desvinculada da área emocional. Estamos ainda presos a antigos conceitos e velhos hábitos que nos amarram às crises e aos infortúnios de outro. O que ele está dizendo? Nós fomos criados por processos, ensinados a processos de dependência uns dos outros. E a gente passa automaticamente, entendeu? Porque diz assim, o ser humano é um ser racional. A maior parte das decisões que a gente toma, principalmente as principais, a gente toma muito mais com a emoção do que com a razão. Se a gente botasse a razão falando, eu não teria feito isso nunca, se eu tivesse pensado melhor. Mas a gente, pressionado pela emoção, a gente faz. E às vezes vocês já tentaram, vocês sabem nadar? Sabe como é que é uma pessoa se afogando na praia? Sabe? É o seguinte, chegar perto de uma pessoa que está desesperada, afundando na praia, é um perigo. Porque a tendência da pessoa é agarrar você. E aí ela agarra e vão os dois para o fundo e morrem os dois. O que ele está dizendo aqui é basicamente isso. Eu fui criado na beira da praia e é assim que funciona. Chega perto do cara,
Diz assim, olha só, fica, antes de chegar perto dele, de longe, fica calmo, eu vou te ajudar, mas fica calmo, para. Muitas vezes, nós já éramos ensinados lá pelo Salva-Vida, lá na praia, desde criança. O garoto, todos eram. Muitas vezes a pessoa agarrava a gente tinha um fôlego de minutos. A gente deixava o cara afundar, quando ele afundava, a gente dava um soco nele, desmaiava ele. Nossa. Aí, o cara está desmaiado, rapidamente você arrasta ele para a praia. É fácil. Então, o que ele está dizendo é que nós ficamos emocionalmente, a gente fica agarrado no outro e é difícil fazer esse desprendimento, o desespero. Então a gente tem que saber lidar com cada situação e, obviamente, eu não estou dizendo para a gente ser frio, para a gente ser insensível. Eu estou dizendo para a gente não ser emotivo em situações que a lógica e a razão precisam funcionar. Por favor. Ser generoso é entender que o silêncio momentâneo é muitas vezes a melhor ajuda. E o que você acha? Não sei, vou pensar. Não sei, vou pensar. Às vezes a gente tem que ficar calado. É saber confiar na ação do poder superior e reconhecer que as experiências da vida, certas ou erradas, são as que geram amadurecimento e crescimento espiritual. Generosidade não é exclusividade de ninguém, é uma capacidade. Olha que interessante, generosidade é uma capacidade, ou seja, é uma coisa que a gente pode desenvolver, aprender e desenvolver em todo ser humano. Nós a desenvolvemos gradativamente, acompanhando os ritmos da vida. As pessoas generosas fazem o bem espontaneamente. São criaturas que progrediram, uma vez que já lutaram outrora e triunfaram. Ele está falando um pouco aqui também do espírito imortal. Quando ele diz isso aqui, ele está falando o seguinte: nós, como espíritos, já tivemos muitas experiências, boas, ruins, complicadas, fáceis, e às vezes você vê duas pessoas, dois irmãos, tá, criados do mesmo jeito, ali, dentro daquela mesma casa, acontece um fato, esse aqui tem toda uma abordagem equilibrada, e esse aqui se descontrola, se descompensa completamente. Porque se eles estão no mesmo lugar, vivendo a mesma situação, às vezes eles são sócios. Está aí, a mesma situação, esse aqui está equilibrado. Porque esse aqui, a gente não sabe, em outras vidas, quantas vezes ele já enfrentou situações semelhantes ou equivalentes e aprendeu com elas. Eles já lutaram antes e triunfaram, eles aprenderam. Então, para ele vai fazer o que ele já sabe. Consciente ou inconscientemente, ele vai dar uma solução para aquele. Para esse aqui é uma novidade, ele vai ficar totalmente descompensado. Porque ele não sabe, ele é inexperiente. Então, as pessoas, ele está dizendo que o próximo, como ele disse antes, volta aqui o instante. Ele disse que a generosidade é uma capacidade que pode ser desenvolvida gradativamente. Gradativamente, vida após vida. O cara diz, porque o cara é um bom chefe, um bom líder. Você acha que alguém é líder sem nunca ter liderado ninguém? Os grandes líderes já foram líderes, já lideraram exércitos, países, instituições, etc. Eles já tiveram múltiplas experiências em processos de liderança. Então hoje o cara lidera com facilidade, porque ele já aprendeu isso. Então a generosidade, ele está dizendo, é a mesma coisa. Isso, em termos espirituais, isso tem um conteúdo enorme. Né? Passa. Não, volta aqui. Então, já lutaram antes e triunfaram. Por isso, os bons sentimentos não lhes custa nenhum esforço. E suas ações parecem todas simples. Ou seja, quando a gente aprende a fazer as coisas certas, por exemplo, quando a pessoa tem uma tendência a ser boa, ela vai ser boa naturalmente, não precisa fazer esforço. É dela, da natureza dela, ela já desenvolveu aquilo. Então, o bem tornou-se para elas um hábito.
E aí, olha que imagem bonita, isso está no livro dos Espíritos, tá? É a questão 894. Os Espíritos dizem o seguinte: quando uma pessoa se apresenta dessa maneira, é porque ela já cresceu, ela já assimilou esse conteúdo, essa virtude, já está dentro dela. Então, para ela, ela já age daquela forma, de uma maneira absolutamente natural, porque é dela. Enquanto para o outro precisa se esforçar para ser daquela maneira, a pessoa é daquela maneira. Então, ele diz o seguinte: quem conseguiu isso é como se fosse um herói, porque ele já venceu as batalhas dentro de si mesmo. E hoje ele coloca isso de forma natural. Vamos lá. A generosidade, obviamente, é o oposto do egoísmo. Enquanto o generoso desfruta liberdade, repartindo o que pode e o que tem, o egoísta vive isolado, querendo segurar tudo e todos ao seu redor. Egoísmo não é viver a própria vida ao nosso modo, mas desejar que os outros vivam como nós queremos. Isso é uma falha terrível. A gente querer impor o nosso modo de ver, de ser, de sentir, de pensar aos outros. Muito complicado isso. Vamos. O mundo onde moramos, depende da nossa colaboração. Já que nenhum feito, nenhum ato, nenhum sentimento ou pensamento passam despercebidos nesse sistema de humanidade interdependente do qual fazemos parte. Ou seja, por que a gente vai em alguns lugares e a gente se sente bem e vai em outros a gente se sente mal? Porque, na verdade, as ambiências são fruto de todas essas coisas, das ações, dos sentimentos, dos pensamentos. Então, ele está dizendo o seguinte: fica tudo no ar. Emoções, sentimentos, pensamentos, ações, tudo está no ar. Às vezes você vai num lugar, está tudo bonito, você fala: não estou bem aqui. Olha, está tudo bonito, tudo limpo, tudo arrumado, você fala: não me senti bem. Aí você vai em outro lugar muito simples, você fala: puxa, que lugar gostoso. Você senta lá e não quer sair dali. O que é isso? Tá? É que ele diz que a ambiência que nós temos aqui, neste instante, é o conjunto das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas vibrações. Sempre dos amigos que estão ali vibrando conosco, que estão em casa, mas constituem essa psicosfera, essa, digamos, toda essa vibração que está aí. Então, todos temos que contribuir. Ninguém está livre do devotamento à família, amigos e desconhecidos. Então, ele faz a ressalva dizendo o seguinte: é importante ser generoso. Agora, a maneira como fazer é que é a arte. Pode passar, né? O nosso altruísmo e as atitudes de amor influenciam os atos dos outros. E, por consequência, criamos na Terra um ambiente renovado que igualmente nos afeta de forma mental, emocional, social e espiritual. Por outro lado, não podemos esquecer de que cada pessoa carrega dentro de si a solução para os seus males. Então, ele está dizendo o seguinte: ser altruísta, agir com amor é importante. Apenas saber diferenciar: isso é meu, isso é seu. Isso aqui, eu posso lhe ajudar lhe dando um conselho, eu posso lhe ajudar lhe dando um abraço, eu posso lhe ajudar lhe escutando. Agora, às vezes, o que você está me pedindo não está ao meu alcance. Vamos lá. Cada um de nós tem a potencialidade de sustentar seus semelhantes na mesma caminhada evolutiva. Sempre que tivermos a atitude de nutrir alguém, esse ato terá como resultado a nossa autonutrição. Ou seja, o que a gente dá, a gente recebe. Né? Mas a gente só dá o que tem. A gente só dá o que tem.
Se o Criador nos deu uma vida social, é porque juntos podemos amparar os passos vacilantes uns dos outros, enquanto que sozinhos podemos tropeçar mais facilmente diante das perigosas trilhas da jornada terrena. Então, obviamente, o meio social é um meio de troca, de a gente se ajudar. Tem horas que você está precisando aqui, tem horas que o outro está precisando ali. E a gente vai compartilhando. Pode passar. As criaturas generosas, que aprenderam verdadeiramente a promover o bem, procuram agir com alteridade. Alteridade significa respeitar a natureza ou a condição do outro. Assim, o generoso, aquelas pessoas não interpretam as necessidades alheias baseando-se na sua maneira própria e única de ver e de sentir. Se fosse eu fazer assim, tudo bem, mas não é você, é o outro. Ele pensa diferente, ele sente diferente, ele quer diferente. Nem adotam uma forma de ajuda fundamentada na sua forma individual de perceber o mundo. Eu vou te ajudar desde que seja dessa maneira. A pessoa não está precisando daquilo. Ela não está precisando daquilo daquela maneira. E tem gente que diz assim, ele é ingrato, eu tentei ajudar. Não, você ofereceu para ele ou para ela aquilo que ela não quer, ela não precisa. O que ela precisa, talvez você não tenha para dar. Mas esse conceito de ingratidão, ele funciona exatamente porque as pessoas não entendem esses limites que nós temos que ter uns com os outros. Passa aí, por favor. Os generosos são todos aqueles que, quando beneficiam alguém, não subvertem conflitos ou adversidades, nem tentam decifrar, através de hipóteses, as aspirações e desejos das pessoas, mas as distinguem e observam sem generalizar a experiência de um não, aquilo que eu falei antes, necessariamente servirá para o outro. Necessidades são individuais. O que ele está dizendo aqui? A gente não tem como resolver todos os problemas e conflitos das pessoas. Alguns a gente pode, quando pode, a gente faz, mas tem outros que ela tem que dar o jeito dela. Então é isso. Por quê? Porque essas necessidades são individuais. Se a gente for lá e resolver, ela não aprende. A tendência, quando acontecer, ela vai entregar de novo para você. E cada vez que acontecer, ela vai entregar outra vez. E quando você não estiver presente, quem vai resolver? Então, quase sempre a tendência de generalizar faz com que a gente distorça os reais objetivos da ajuda generosa, os quais podem ser, o tipo de ajuda podem ser sintetizados em alguns itens importantes. Por exemplo, como é uma forma ótima de ser generoso? Encorajar a pessoa a mudar a sua maneira de ver as coisas, uma consciência nova e mais plena dos seus próprios poderes. Olha, você está se subestimando, você tem os recursos para resolver isso. Olha só, você tem esse potencial assim. É aquela história de ensinar a pescar ao invés de dar o peixe. Você cria para a pessoa uma estrutura, de trabalho. O que acontece? Hoje, obviamente, infelizmente no Brasil, nós temos grandes desigualdades sociais. Tem pessoas que precisam de ajuda material. Mas qual é a situação ideal? Tudo bem, nesse momento você está precisando, está aqui o alimento, senão a pessoa morre. Mas vamos criar um programa para que ela se prepare, que ela aprenda alguma coisa para que amanhã ela possa trabalhar e se sustentar. Então, a gente precisa aprender a encorajar as pessoas a mudar. Olha, você não é um pobre coitado, você não é uma pessoa sem capacidade, você tem capacidade, você tem méritos, você tem inteligência, a gente precisa mostrar às vezes à pessoa quais são os potenciais que ela tem, e se ela utilizar aquilo, ela vai resolver o que ela precisa. Capacitá-las a tomar suas próprias decisões. Como se faz isso? Muitas vezes a pessoa vem
e diz alguma coisa para você e fala, mas o que é que eu faço? Aí você devolve a pergunta para ela. O que é que você faria? Às vezes ela vai descobrir alguma coisa. Não projetar em quem auxiliarmos nossas necessidades e valores pessoais. Às vezes aquele negócio é importantíssimo para nós, para o outro não tem valor nenhum. Ele não dá mínima para aquilo. Utilizar de forma compassiva a alteridade, abandonando a ânsia de tudo saber e poder. Lembra o que é alteridade? Volta no outro slide. Aqui, ó. Alteridade é respeito à natureza ou à condição do outro. Essa era, estamos aí, né? Essa era a mensagem. Ou seja, ser generoso, com certeza é algo bom, que eu acho que tem que ser uma meta de todos nós. Nossa capacidade de ajudar, de auxiliar, de estar no mundo e colaborar com o mundo, com as pessoas, com os amigos, com a família, até com os desconhecidos. Agora, auxiliar naquilo que ajuda a pessoa a crescer, ajudar a pessoa naquilo que a pessoa se torna mais consciente e livre. Fora isso, é dependência, que é o que mais acontece, principalmente nos programas sociais. Já dei um exemplo nas instituições espíritas, falamos sobre isso outro dia. Muitas vezes uma pessoa chega lá e diz, olha, estou vivendo uma necessidade. Óbvio, vamos ajudar. Daí você cadastrar aquela pessoa e passar a dar uma bolsa para ela pelos próximos 40 anos, deve ter alguma coisa equivocada nisso. Por que não ajudar ela a fazer um curso, aprender alguma coisa, um ofício, uma profissão, algum tipo de técnica que ela possa se desenvolver e depois, obviamente, aquela bolsa vai ser útil para um outro que está precisando mais. Então, essa questão da generosidade precisa de arte, de sabedoria. Muita paz.